Então, boa tarde, muito obrigada para todo mundo estar aí em casa, mas de olho aqui assistindo, né? Um agradecimento especial aí a esse circuito que vai ser muito bacana, tem uma programação muito legal, então vamos ficar de olho aí, né? Cada um na sua casa e todo mundo de olho aí no celular, na tela, que esse é o jeito que a gente está, né? Então, vamos lá. Marcos, eu vou te fazer uma pergunta e aí depois eu respondo também. O que o Giramundo representa para você? Primeiro é o seguinte, eu acho que você podia até falar para as pessoas o ano que você entrou, como você entrou e o que ele representa, o que isso representa ter chegado aqui, né? Estamos aqui os dois comemorando aí os 50 anos. Só um pouquinho. Vocês estavam ouvindo aí? Eu acho que com fone melhor. Câmbio. Está ouvindo? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Muito. E ainda dá um acabamento meio tiara aqui, né? No queijo. No queijo. Então, eu tava dizendo que o Giramundo é uma prova do caráter imprevisível, né, da vida. Eu nunca imaginei fazer teatro de bonecos e a gente começou profissionalmente junto, apesar de você estar imersa no Giramundo praticamente desde a sua nascença, né? Por causa do seu convívio por causa do Giramundo e do convívio familiar com o Giramundo. Mas nós fazíamos teatro juntos e você me convidou para fazer um teste como marionetista. Na época o Álvaro Apocalipse estava montando o Guarani e eu me lembro bem, eu não tenho uma memória tão boa assim, mas eu me lembro bem do primeiro dia que eu fui e os bonecos eram muito impressionantes, eu já admirava o trabalho do Álvaro, então vê-lo de perto era uma coisa meio de fã, né? Fazia belas artes. E então foi assim que eu comecei. O Giramundo, aos poucos, né, se tornou uma parte importante da minha vida, em vários sentidos, né? O Giramundo foi minha escola, não só a escola profissional, do ponto de vista das artes cênicas, do teatro, da iluminação, da cenografia, da construção, mas também o Giramundo sempre teve essa característica de família e dos valores, né? O Álvaro, ninguém que ficou perto do Álvaro passou incólume sem a influência dele, né? O Álvaro era uma pessoa muito diferente, muito especial, de altíssimo nível, né? Então, ele subia a nossa barra, vamos dizer assim, né? A qualidade do desenho, a exigência no teatro de bonecos, a performance, a conduta antes de entrar em cena. Ele tinha esse lado disciplinar muito forte. Então, o Giramundo abriu minha mente para diversos campos da vida e grande parte do que eu sou hoje vem dessa convivência no Giramundo. E você? E você? O que o Giramundo representa para você? Nossa. Como que foi? Me fala do que eu não sei. Que é o seguinte, quais são suas memórias antes de você entrar no Giramundo, daquela fase tão pouco conhecida dos anos 70, quando o Giramundo ainda existia em Lagoa Santa? Olha, a gente estava até comentando isso aqui outro dia. O que eu me lembro era da oficina. Eu lembro bem das músicas, assim, Caetano Veloso, os Mutantes e tal. Eles ficavam ali ouvindo música, fazendo os bonecos, e a gente
nadando, brincando e tudo. Eu falei de um armário que tinha também, que eu tenho essa memória desse armário que o papai fez, devia ter uns 3 metros, mais ou menos, de largura, e a tampa dele ele deu para a gente pintar. Então, eu, minhas irmãs, os primos e tudo, a gente pintou ali livremente, cada um completou o desenho do outro, e ali chegava à tarde, eles juntavam as ferramentas e tudo, guardavam ali as ferramentas, ele colocava um cadeado, e aí abria a cerveja, ia conversar e tudo. Então, foi muito gostoso, fazer parte disso foi muito gostoso, né? Desse início ali. E ver essas coisas acontecendo e a gente ajudando de um jeito ou de outro. Então, foi muito bacana. Eu acho uma surpresa assim, a gente chegar nos 50 anos, né, de um jeito que a vida muda, né? Revira tudo, porque a gente estava esperando aí um festival, início de ano, várias apresentações, né? E de repente mudou e a gente está comemorando de certa forma, mas de outro jeito, né? Para as pessoas terem ideia, a Lagoa Santa a gente chegou a conviver, né? Porque o Álvaro foi um morador, mudou para Lagoa Santa muito cedo e adorava, era um refúgio dele lá e tinha um sítio. E essa piscina, a sensação que eu tinha, que a gente tinha, é que parecia um lago de lambaris, sei lá, de tanto menino que tinha. Ele falava que parecia Alka-Seltzer, sei lá como é que chama isso, que você já só borbulhando, né, de menino. Então ficavam os meninos, aí tinha os adolescentes e tinha os adultos, os horários de cada um, os adultos entravam noite adentro. Então o Giramundo nasce num mundo de alegria, diversão, comemoração da vida, educação, né? As crianças, os adultos misturados com as crianças, contando histórias, depois os adultos filosofando, discutindo sobre artes plásticas, levantando polêmicas, né? Foi toda uma geração de artistas plásticos que conviveu, que circundavam ali a Escola de Belas Artes e que conviveram em Lagoa Santa, e essa é a raiz do Giramundo. Na raiz do Giramundo, plantada na raiz do Giramundo, tem um coração. O Giramundo nasce com um coração. Mais tarde, quase 10 anos depois, o Giramundo ficou em Lagoa Santa, fez vários espetáculos, bons espetáculos. O Júlio Varela, né, Beatriz? Que vislumbrou aquilo que parecia uma brincadeira, que era um exercício plástico, estético, do Álvaro e da Tereza e da Madu, e dos companheiros também, dos outros, Sandra Bianchi, e tantos outros que conviviam ali, e viu um potencial e trouxe para o Teatro Marília. Mais tarde, mudou-se, o grupo foi convidado para existir na Escola de Belas Artes, o que era uma coisa natural, porque a maioria dos professores e dos alunos que formavam o Giramundo vinham da Escola de Belas Artes. E aí o grupo passou 20 anos, mais até 23 anos na UFMG, e aí desenvolveu a fase clássica do Álvaro, né, que nós participamos uma parte. Beatriz pegou, você entrou antes do Guarani, né? Eu entrei no Alto das Pastorinhas em novembro de 85. Entendi, sim, no Alto das Pastorinhas, na década de 80. Eu entrei em 86, virada 86, 87, um pouco depois do Festival de São João del Rei.
sim. Festival de Inverno. Que tem uma história com o Giramundo também, uma história de uma união forte, né? Festival de Inverno Giramundo. E aí o grupo seguiu, é uma história, né, contada em décadas. Eu acho que breve a gente... Beatriz está fazendo um trabalho muito interessante no Instagram, quem puder acompanhar, né, a gente contar um pouco a história do Giramundo através dos seus bonecos, dar voz a esses bonecos. Então, a gente está, por incrível que pareça, nós estamos super animados. Essa que é a verdade. Né? Apesar de todos os constrangimentos, o Giramundo estruturou a nossa vida muito bem. A gente teve uma educação muito boa, uma educação artística muito boa. E a gente tem vários projetos e vamos nos adaptar à nova realidade e fazer a nossa parte para que tudo passe mais rápido, para que a gente possa estar de volta junto com a razão de ser do Giramundo, que é o público. O que mais? Isso, o Ulisses está aí. Ulisses, beijo. O Ulisses está aí? Tá. Ah, tá. O Ulisses está aí Ai, com que a bom. gente. É diretor do Giramundo também, está com a gente há muito tempo. O Ulisses entrou em 91. Flauta mágica. A flauta mágica. Eu queria te perguntar uma coisa. Vamos ver se eu ia saber essa resposta ou não. Qual foi o espetáculo que mais te marcou? Assim? Você manipulando, né? Uai, olha, puxa, você sabe, eu até tentei fazer o que você fez e nunca consegui. Porque a Beatriz criou um método mnemônico, um método de lembrar as coisas da vida dela através do Giramundo, né? Do Giramundo. Então, assim, o Mário Rotti nasceu em tal espetáculo, Miguel tinha um ano... Carnaval dos Animais. Então, ela relacionava a vida dela e aí ela gravou tudo. Então, você pergunta o tempo, a Beatriz sabe relacionado aos espetáculos. Os espetáculos do Giramundo, como que a gente pode explicar para vocês terem a sensação? Quando o Álvaro chamava a gente, olha, reunião de nova montagem. É uma coisa emocionante demais. A gente chegava, ele abria o caderno com os desenhos, fazia uma leitura. Na época, muitos integrantes até não aguentavam a leitura toda, porque não estavam muito habituados, mas era interessante ver a ideia dele, a conceituação, o jeito dele expor. Então, quando a gente entrava num espetáculo, um espetáculo era uma espécie de enlouquecimento coletivo, sabe? Todo mundo só conversava daquilo e lia daquilo e encontrava todo dia e almoçava falando daquilo. Era uma imersão de outros tempos. A gente tinha essa imersão no Giramundo. Então, é muito difícil. Tem alguns momentos no Giramundo que são marcantes, mas vários espetáculos tocaram a gente demais, né? A própria estreia nossa, assim, o Guarani, foi muito emocionante, a viagem para o México, né? Uma viagem dificílima, né? Várias apresentações fora, né? Entrar no palco, o ambiente escuro do Teatro de Bonecos, porque nós entramos no Giramundo, entre aspas, escuro, né? No Giramundo que não tinha ator, que era só o teatro de bonecos. Era capuz, luva, né? Capuz, luva, com profissional, né? Com tudo, a coxia arrumadíssima. As coxias eram quase igrejas. A coxia parecia uma igreja, assim, silenciosa, concentração. A gente ouvia pouco a pouco, primeiro sinal, segundo sinal, ouvia o público entrando e a gente ia concentrando, e nisso a gente ia fundando uma espécie de processo de conscientização para a gente entrar na performance com os bonecos, né? Então, vários espetáculos. Eu tenho certeza, você também, né? O Guarani foi muito emocionante, mas mais adiante, a própria flauta mágica, o gigantismo
A gente era muito novo. O Ulisses era quase um teenager, né, na época, e caí na reabertura do Municipal de São Paulo, né, com a flauta mágica, você manipulando e tendo uma orquestra, era uma filarmônica, com coral, solistas alemães, né, o público cativo, voltando ao Municipal de São Paulo depois da grande reforma. E aquilo, às vezes, a gente estava em cena e você não parava de arrepiar um minuto, porque, além do mais, era Mozart, né? Então, isso era muito emocionante. A gente, às vezes, estava em cima, vendo aquilo tudo acontecendo, você parava, dava uns insights, assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso que está acontecendo? Então, o Giramundo é um tapete mágico. Levava a gente para muitos lugares. Nós temos um vínculo muito forte com o Cobra Norato, né? Eu, pelo menos, tenho. Não sei se você... Porque o Cobra Norato foi passado de mão em mão, né? E o que eu acho, vendo você falar assim, o que eu acho do Cobra Norato é que quando a gente começou a manipular, a gente fazia aqueles papéis não assim, não eram dos protagonistas, né? Mas a gente tinha chance de observar eles manipulando, né? Então eu não manipulei o tatu logo de cara, né? Eu vi a Madu manipulando aquele tatu várias e várias e várias vezes. Então, até que eu cheguei para manipular o tatu, eu já tinha visto muito, né? Eu cheguei a ver papai manipulando pajé, que era uma coisa assim que a gente, né, dá até arrepio assim de pensar. Então a gente foi, não sei se você tem essa sensação, mas Cobra Norato foi um que a gente, né, entrou fazendo uns papéis importantes, mas papéis que não estavam sempre em cena dos bonecos. Eu acho que a equipe era até maior, né? Então possibilitava a gente a ver eles manipulando, né? O Ulisses fez aquele barco 500 vezes, né? Antes de pegar o Cobra Norato, viu mamãe manipulando o Cobra Norato, Madu, Tatu. Então, quando a gente pegou aqueles personagens, a gente já estava assim, já tinha visto muito deles, né? E o Giramundo tinha aquele cuidado também. Eu lembro do Cobra Norato, não sei se eram mais assim, mas eu lembro dos panos, né? Que a mamãe gostava de esticar. Aí a blusa, olha o tatu aí. Né, os panos, as pernas, né, que ela tinha de esticar, não podia ter uma dobra, aquela luz assim, e o papai recortava. Você lembra disso bem, né? A luz do espetáculo virava noite, gente, porque era feita com PC, né? E papai ficava recortando o papel cartão preto com o Felício, aqueles recortes assim para colocar no PC, para cortar a luz, e aí colocava crepe para afinar mais. Eu acho bem importante nesses tempos, né, nós estamos vendo aí o movimento de grupos, né, de Belo Horizonte se organizando, o META, que é um grupo também de mobilização, um grupo dos grupos, né? É um metagrupo, né? Um grupo de grupos, né? Por quê? Porque um grupo, quando ele existe, ele acaba produzindo uma espécie de ambiente educativo com o tempo. Então, a Beatriz falando sobre a manipulação do Giramundo, a gente vê na manipulação do Giramundo claramente o que é o conceito de uma espécie de acervo imaterial, o que é patrimônio imaterial. Porque a Madu manipulava o tatu de um jeito que a gente via
a água nele, porque eles estavam no barco, de vez em quando eles pulavam no barco para nadar e tudo, voltava para o barco, e o tatu era uma perfeita união de forma e função. O boneco tinha um jeito de sacudir, e esse sacudir parecia que ele tinha água. E aí a Beatriz pegava esse modo de manipular e imitava perfeitamente, né? E depois a gente via a Tereza manipulando o próprio tatu, mas a versão dele, gente, tocando violão, e a Tereza tinha um jeito malemolente de manipular manipular de improvisar e de manipular o violão. Por quê? Porque ela não ia no tempo. Hoje a gente tem muito esse vício da sincronia, né? As coisas têm que ter uma sincronia que pareça verdade. E ela não manipulava o tatu de um modo verdadeiro, mas ficava muito mais legal, era muito mais interessante o jeito da mão, a mão direita, né, que dedilhava a viola, era o jeito dela. E a Beatriz pegou esse jeito também. O Álvaro me explicou as posições principais do pajé e eu peguei o modo dele. E aí, mais recentemente, aí a gente entende o déjà vu também, né? Mas recentemente a gente explicando para os mais novos e a gente observando, olha, ele fazendo igual como eu fazia, mas eu fazia igual o Álvaro, igual a Tereza, igual a Madu, e isso gera um estilo de manipulação que só pode existir com o tempo. Então, os grupos, ainda mais os grupos que têm uma trajetória mais longa, eles acabam se tornando assim reservatórios de know-how. E é isso que importa muito para nós hoje na reflexão dos 50 anos. Sobre o rigor, o Álvaro Tereza, demais. Vocês não têm noção. A gente andava, para vocês terem uma ideia, depois que o palco estava montado, só se entrava no palco de meia. O Ulisses está lembrando aqui, Marcos, o Ulisses, Cobra Norato tinha a paciência de Tereza. Porque mamãe, antes de entrar em cena, era aquela, a gente estava descabelado, nervoso, e todo mundo tenso, e ela estava calma, fumava o cigarrinho dela no camarim e falava comigo, agora não adianta, agora respira fundo e faz o seu melhor. Eu... A Tereza era uma espécie de zen budista de Montes Claros, né, do norte de Minas, né? Era uma coisa... Ela não se importava ela se importava com a performance. Então ela não se importava quem estava na plateia, o que ia acontecer. Então o espetáculo acontecia, ela estava de um jeito, antes do espetáculo ela estava daquele jeito, o espetáculo acontecia, ela estava daquele jeito, o espetáculo terminava, ela estava do mesmo jeito. A gente ficava enlouquecido, animado, eufórico e tudo, não. E ela no constante... no batido dela. Então, Cobra Norato realmente foi um espetáculo muito importante, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, só para a gente dar uma atualizada. O que você acha dos espetáculos online? Online? Uau! O Ulisses está falando ali, ela sempre dizia, eu sei o meu papel. O papel, a gente tinha umas colas porque o teatro de bonecos é uma repetição muito intrincada de movimentos, né? E é uma coreografia, então por isso a proximidade com a dança é muito evidente para nós, tanto que a gente tem aproximado muito das noções de coreografia no teatro de bonecos, né? De coreografia da dança. Agora, sobre esse novo tempo, né, a pergunta importante, assim, existe teatro online?
né? Isso, uma performance online, olha, eu não tenho essa pergunta, ela é muito complexa, ela envolve, dá pano ou de reflexões sobre a nova existência do teatro com essas situações de transmissão, né? Mas o fato é que o Giramundo já lidava um pouco com essas questões há muito tempo, porque o Giramundo trabalhava como a dança trabalha, com trilha gravada, né? Então, o Giramundo trabalhou durante muitos espetáculos com uma noção de tempo em playback. Era ao vivo, tinha uma parte ao vivo e tinha uma parte do espetáculo que uma parcela que era uma repetição, vamos dizer assim. O que aproxima um pouco o tipo de espetáculo do Giramundo de obras artísticas que têm esse lado mecânico, né? Como o cinema, por exemplo. Né? A gente se emociona, a gente chora. O cinema move a gente sai da sala chocado, fica às vezes um dia ou algumas horas ainda refletindo sobre aquilo, e aquilo é mecânico. Eu tô fazendo, desculpa, dar esse não, tranquilo. Dar esse delayzinho, né? Eu tô sendo jurada no Festival de Teatro online de Congonhas. O pessoal gravou os espetáculos, já tinha a gravação, né? E espetáculos até que me surpreenderam, porque são excelentes, né? São espetáculos infantis muito bons. Mas o que gera, assim, que a gente sente falta, claro que a Lídia está perto, mas mais do que isso é o close, né? É aquela imagem da cara do ator, né? Às vezes ou chorando, ou ali o espetáculo acontecendo, outros colocaram 3 câmeras e tal, né? Eu acho que tinha de ser um teatro, tinha de ser uma filmagem mais específica, né? Que às vezes a gente pensa nisso e às vezes até nas animações ou nas projeções, nos vídeos cenários que a gente coloca na tela, tem essa possibilidade, né, de dar vontade da pessoa ver ali o clone, o close. O Ulisses está falando. Eles estão pedindo para ir respondendo as perguntas aí, mas eu estou sem óculos. Eu enxergo, mas não tanto. O Ulisses está falando que o Bonis... Oi, Bonis! Oi, Bonis! Né, fez uma pergunta, mas eu perdi aqui. Eu não sei qual é exatamente. Hermes está aí também. Hermes, Camila Polacek. André. Ei, André. Tudo bem? Mas eu acho que o momento é um pouco de rompimento de fronteiras, né? Esses rompimentos, eles geram muita insegurança. Bonis está aí. Oi! Bonis deu um curso pra gente muito bacana, né? Lá no Giramundo, lá da Silviano Brandão, né, Bonis? Sim, sobre clown, né? Um momento de formação mais dos atores do Giramundo. Mas então, esses momentos geram um pouco de insegurança, porque a gente fica sem uma definição clara do que a gente até faz, né? Mas, por outro lado, abre muita possibilidade. Tanto é que os espetáculos novos do Giramundo, que são vários, né? Principalmente os espetáculos dos anos 2000, aí, a partir de 2000, perguntou sobre o Giramundo e os vídeos. Pois a partir dos anos 2000, nós sentimos a necessidade. Nós somos uma geração muito TV, né? O Álvaro era uma geração mais livro, acho, mais teatro.
E a gente ficou muito na TV, muito no cinema, o desenho animado, e a gente sentiu a necessidade de trazer a animação que existe no teatro de bonecos através do teatro de sombra, por exemplo. O Álvaro, num contexto europeu, ele seria um dos grandes da animação, eu acredito, porque o modo dele de planejar, né, agora que a gente está fazendo um retrospecto do material, do legado que ele deixou, né, analisando o material, o modo dele trabalhar teatro era muito cinema. O Álvaro, muito cedo, introduzia storyboards das cenas. Cobra Norato, de 79, tinha storyboards detalhados, né? Storyboards que a gente vê hoje nos livros da Pixar. Então, o Giramundo, através do Álvaro, já tinha um olhar híbrido cinema-pintura. Várias vezes, no Guarani mesmo, por exemplo, ele falava que a cena para ele era uma pintura em movimento. E quando a gente coloca, tem os quadros que estão até ali na Casa da Beatriz, onde a gente vê que o teatro de bonecos, que foi, dentro da carreira do Álvaro, uma iniciativa da metade para o tardio, ele era uma espécie de animação da pintura, que, por sua vez, era o desenho colorido. O Álvaro era um desenhista. Isso é polêmico, né? Nós vamos discutir isso, talvez. A gente está construindo uma dissertação de mestrado sobre a história do Giramundo e a gente vê que o Álvaro construiu o Giramundo na ponta do lápis. Isso eu não tenho dúvida. O Álvaro não lidou com computadores, com animação tridimensional, nada disso. O Álvaro era uma pessoa que tinha uma visão tridimensional privilegiada, ele movia, ele é um grande desenhista clássico, desenhista forjado na Escola do Parque, na Guignard, junto com Guignard, antes disso fazendo caricaturas, desenhando em ouro fino. Então ele foi forjado no grafite. É curioso que grafite é uma forma de diamante, né? Então o Álvaro era um diamante, um grafite de e do desenho veio a pintura e da pintura veio a composição. O Álvaro dava aula de composição. Então a cena para ele era montada como um grande mural e o Álvaro era um muralista. Então ele trabalhava grandes cenas em grandes proporções. Por que eu estou falando isso tudo? Porque ele tinha o desejo de... O teatro de bonecos surgiu para atender esse desejo dele. E ficou para nós essa tarefa inconclusa. A tarefa seria o que aconteceria se o mundo do teatro de bonecos mergulhasse numa piscina de cinema e animação. E a gente perseguiu isso desde Pinóquio, em 2005, sem parar até hoje. Ao ponto de hoje a gente conseguir, numa análise retrospectiva, entender que a cena do Giramundo hoje é construída nesse modo multimídia, sem limites. Então, para polemizar de verdade, e aí polemizar, assim, inclusive com Beatriz e com Ulisses, eu não acho que o Giramundo faça estritamente... Eu não vejo que a obra do Giramundo hoje, a atual, os últimos espetáculos do Giramundo, né, eles sejam teatro exclusivamente, nem teatro de bonecos e estabilizar a câmera, é porque olha como que a gente fica parecendo que está no mar. Pode parar, que você tentou isso ontem. Pode parar. Olha os efeitos, olha o que acontece, olha.
Isso é ótimo, mas eu estou ficando enjoada. Não, vou tentar estabilizar. É porque eu não tenho... olha, melhora, né? Então eu não sei se o Giramundo... A obra do Giramundo é o quê? Hoje. Pirotécnico Zacarias, nós temos filmes o tempo inteiro, temos um ator gravado como cinema, contracenando com o ator real, contracenando com o boneco do ator, contracenando com o ator junto com animação stop motion, junto com animação convencional, desenho animado. Então, nós estamos num momento onde a gente, que é um momento muito parecido com a índole do Giramundo, que é o seguinte: a gente se diverte e usa o recurso que está à mão para atender a demanda da cena. O resultado é um híbrido. O resultado é um híbrido. O Giramundo é meio Galápagos. Os espetáculos surgem e não se fixam em estilos. Então, eu acho, respondendo a questão do Bones, é isso, que o vídeo chegou no Giramundo para ficar, e agora nós temos notícias bastante recentes, né? Nós temos o apoio que veio do ano passado da CEMIG, e a CEMIG apoiou o Giramundo para uma circulação do Pirotécnico Zacarias, e como não é possível fazer essa circulação, nós sugerimos uma alteração de projeto, a realização do filme, né, do Pirotécnico, mas não o teatro gravado, mas levar as últimas consequências, as experiências de interação, para fazermos um filme. É um filme de animação, vamos dizer assim. Eu acho que ele entraria na categoria de filme de animação. E estamos muito animados, é um trabalho que pode ser feito remotamente, né? A equipe toda do Giramundo trabalhando em casa, e a gente espera estar com esse filme pronto no final de 2020, no início de 2021, e é um sonho, né? É um sonho. O Giramundo produzir um filme, ir para o cinema, e isso tudo vindo da própria história do grupo. Lembrando também para todo mundo que pílulas, que são 6 apresentações dos bonecos, de alguns bonecos de algumas de 6 décadas aí do Giramundo. Essas gravações estão acontecendo. Para, Marcos. Eu só estou tentando, experimentando aqui. Essas gravações todas a gente está fazendo em casa, então essa programação toda, todo mundo pode conferir aqui no Instagram, né, do Circuito Cultural. E o Boni estava perguntando aí a respeito do Giramundo ocupar outros espaços, né? O Hermes está dando aí o oba. Olha quem é que está aqui na minha casa. Minha casa está cheia de boneco. A gente sempre fica com a impressão, né, de que a gente governa eles e a vida vai mostrando que os bonecos é que governam a gente. As cordas parece que estão na gente, né? E é a força da ideia, né? Os bonecos são muito mais resistentes do que a gente, né? Os bonecos permanecem, a gente passa, tem todas essas imaginar que esse tecido passou na mão da equipe de 76, que esse couro foi dobrado pelo Júlio Espíndola, que a madeira foi cortada pela Madu, que foi manipulado pelo Álvaro, que a voz desse espetáculo foi gravada por eles e tudo. O Giramundo nos dá referência. Agora, eu acho que é a nossa vez, isso a gente discute muito na diretoria atual, de solidificar isso, né? E os 50 anos ser esse, junto com outros grupos, inclusive, pode ser um movimento maior, né? Porque Belo Horizonte
se tornou um polo, né, do teatro de bonecos. O teatro de bonecos em Belo Horizonte é muito forte, tecnicamente. Grandes artistas, grandes construtores, grandes intérpretes. Aguinaldo Pinho, né, o Pigmalião, né, Júnior Melilo, né, enfim, Paulo Emílio, tantas pessoas com tantas qualidades, né, o Hermes, né, o trabalho do Hermes é sensacional, ele e tudo. É muito... É o que esse quadriculadinho? A gente tentando o negócio aqui, mas não deu, não. Agora, para os 50 anos, a nossa ideia é a gente estruturar a escola. O que você pensa, Beatriz, da escola? Como que você vê a escola Giramundo? A escola... Olha que pergunta difícil. Eu acho... Não, porque Beatriz está trabalhando muito com educação. Está fazendo as oficinas, né? E você está fazendo online. Então, você tem uma visão interessante. Você acha que é possível um curso de construção de bonecos online? Eu acho. Eu acho muito. Tem de ser os módulos, assim, mas são vários, né? Antes eu tinha uma ideia assim, um pode ser desenho e projeto, o outro boneco de balcão, boneco de fio, boneco de luva, e eu acho que tem muita coisa aí, né, que a gente pode repassar. A gente estava conversando sobre as articulações dos bonecos, são várias, né? Você pega uma perna de um boneco e vê quantos tipos de articulação aquela perna pode ter, né? A gente precisa passar essas possibilidades, né? Eu acho possível, sim, ter esses cursos. E você acredita que o Giramundo tenha uma metodologia? Eu acredito que o Giramundo tenha, sim, uma metodologia, eu acho. Não sei, eu, por exemplo, não consigo sair, né? Não consigo sair daquela linha central e dos testes com A linha central que ela está falando é uma linha que a gente traça no começo do desenho, que o Álvaro chamava de spine cord, que é a linha que dá o equilíbrio para um boneco de fio, por exemplo, ou um boneco de balcão. Mas segue, continua. Não, eu acho que eu não consigo sair daquela linha central de medir, sempre deixar tudo no esquadro, né, de usar o compasso. Eu não consigo. Outro dia eu participei de um bate-papo muito legal com o Nini, com o pessoal do Teatro de Bonecos, e ele estava falando disso, porque não são todos os grupos que têm esse início de se começar a criar um boneco pelo desenho e de ter, antes de tudo, um desenho técnico, de ver como que ele vai ajoelhar, ele vai virar ou não. Então, eu acho que isso é um patrimônio precioso que a gente tem e que a gente deve disponibilizar. E essa situação que a gente está passando me fez pensar muito nisso, da gente chegar em muitas pessoas e desse jeito online, sabe? O pessoal aqui está me pedindo para... Daqui a pouco vai acabar. Falta um pouquinho, mas dá para a gente conversar. Falta 10 minutos, tá, Marcos? Tá. Bom... Oi, e pediram para avisar da live amanhã. Amanhã tem live, 17 horas. Contos e contações, e é bom também todo mundo ficar ligado e saber que essa nossa conversa de hoje vai ficar aí nas redes sociais do Giramundo e na do Circuito também de Cultura.
Legal demais. De toda forma, eu acho que a construção das redes, né, digitais, que é o que está acontecendo rapidamente nesses tempos de isolamento, vão nos fortalecer um pouco. Vão fortalecer o contato entre as pessoas, entre os grupos e novas experiências também. Sobre os 50 anos, alguma mudança de cronograma, alguns vão sofrer mudança de forma, né, como o pirotécnico que faria uma circulação agora vai virar um filme. As Aventuras de Paulex Andreca também, que é um espetáculo com a palavra cantada, a gente estava com um projeto e tinham algumas apresentações, eles já estão discutindo a possibilidade de se acontecer online. Então, o Giramundo vai para o teatro, grava e disponibiliza esse material um pouquinho diferente, né, do pirotécnico, né? Porque esse espetáculo a gente vai fazer no teatro, vai filmar e editar, claro, e está pronto. Pirotécnico é mais um filme, né? Sim, e eu acho que 2020, exatamente nos 50 anos do Giramundo, o Giramundo vai ter sua primeira estreia digital. Eu acho que vai ser a nossa nós vamos marcar a estreia, todos vão se preparar, mas ao invés de irmos ao teatro, nós vamos conectar na internet e vamos assistir o Giramundo numa estreia digital. Mas além disso, nós estamos num forte trabalho, também com o apoio da CEMIG, de memória, né, de tentarmos organizar a documentação do Álvaro e a documentação posterior para a gente um livro do Giramundo 50 anos. Isso está em andamento. Nós gostaríamos também muito de fazermos o Festival Giramundo, porque uma das coisas que a nova diretoria conseguiu foi manter o acervo de espetáculos ativo, né? Então o Giramundo é um caso muito curioso, porque a gente tem mais de 20 espetáculos ativos, né? E teria ensaiados uma com a equipe. Exposição também, né? Teria uma exposição do papai aí, de comemoração, dele como artista plástico. A gente está vendo essa possibilidade de, às vezes, ser uma exposição online também, né? De gravar e falar das fases dele, dos espetáculos e tudo. E já que nosso tempo está acabando, eu vou falar rapidinho Te cortei, né? Da campanha do SOS. Da campanha do SOS. A exposição Giramundo, ela não acontece esse ano, ela já está prevista para a Galeria da CEMIG. Ela só não acontece esse ano por motivos óbvios, mas ela vai acontecer no ano que vem, e é a primeira exposição que vai fazer uma retrospectiva das duas fases do Giramundo, da fase clássica e da fase nova, onde a gente vai poder vislumbrar uma trajetória mais completa do Giramundo. Agora, a campanha SOS Giramundo. A campanha SOS Giramundo, todo mundo pode conferir lá no Instagram. E já é a gente já havia conversado sobre fazer esse tipo de campanha já há algum tempo. Nossa equipe é grande, nosso espaço é grande, a gente tem, graças a Deus, o apoio da CEMIG. Nós temos aí o projeto com a palavra cantada, mas foi adiado para o segundo semestre, e a gente tem essa responsabilidade com o espaço, com as pessoas. Então, nas recompensas, a gente resolveu colocar alguns bonecos, programa, cartaz, dinheiro para cuidar do espaço e dar trabalho para as pessoas. Está indo bem, então divulguem, por favor, né? Apoie a gente lá, que tudo vai dar certo. Tem também outros
grupos, outras campanhas, tem o Pigmalião, né, do Dudu, amigo nosso que está fazendo essa campanha, porque realmente fica difícil para a gente, né, ficar sustentando um espaço assim, e essa responsabilidade com as pessoas, com os bonecos, mas aí a gente também está entrando o Marcos estava falando aí da exposição, a gente espera trabalhar mais um pouco à frente, né, nessa catalogação do acervo, nas fotos e tudo, né, Marcos? É isso. Gente, obrigada a todo mundo, eu acho que vai cair. Tá bom. Obrigado a todos. Muito obrigada, foi uma honra para a gente, né, abrir esse circuito aí. Vamos nos encontrar mais. O quê? Eu vou tirar um print. Ui! É isso, pessoal. O Giramundo entra num caminho sem volta, que é o caminho da digitalização. Breve, a gente vai ter muito Giramundo em outras mídias, de outros modos, e continuamos sendo Giramundo, continuamos sendo coração. Um abraço para todos. Vamos nos encontrar mais, vamos conversar mais. Isso, vocês veem, é apenas um arranhão nessa história toda, e para nós é muito importante encontrar com vocês de novo e sentir vocês junto com a gente, e é isso. Vamos em frente, porque o futuro vai chegar, e tá tudo bem. Vamos em frente. E agora, pessoal, eu encerro aqui. É isso aí. O que acontece? Então tá, beijo a todos. Confiram aí a programação, confira a programação, amanhã tem mais. O Instagram do Giramundo, vai ter história do grupo, breve o SOS Giramundo, para a gente não perder o espaço do museu, e o Instagram. Obrigado, CEMIG, pelo apoio numa situação tão difícil como essa. Vamos dar esse retorno ao público com o Pirotécnico Filme e outras novidades aí. Em breve o livro do Giramundo também. Marcos, tá bom? Vê se você consegue tirar um print aí da sua tela, por favor. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Muito importante isso, que legal. Okay.